Tem gente que acha que criar ovelhas precisa de uma área muito grande, com muitos hectares, com muitos piquetes rotacionados, com uma estrutura cara, mas deixa eu te falar uma coisa, isso é um mito. Hoje eu vou te mostrar como que você pode criar ovinos numa área menor, pequenas propriedades, com resultado e sem cair em armadilhas que parecem inofensivas, mas pode afundar o seu negócio. Se é a primeira vez que você chega por aqui, muito prazer. Meu nome é Carla, eu crio ovelhas há mais de 20 anos, sou zootecnista e veterinária e aqui nesse canal eu te ensino a se tornar uma referência na criação, tendo animais de qualidade, com boa saúde, baixa mortalidade e bom desempenho. E se você curte esse assunto, quer saber mais sobre isso, quer melhorar o seu rebanho, então não deixa de curtir esse vídeo, se inscreva no meu canal e ative as notificações clicando ali no sininho para você sempre ser avisado dos vídeos novos que eu solto aqui toda semana. Quando a gente fala em criar ovinos em pequenas propriedades, como ter ovinos em pequenas propriedades, a gente tem que entender primeiro o que são os erros, o que a gente não pode passar, o que a gente não pode cometer, principalmente quando a gente fala de áreas menores. Então a gente não pode criar de qualquer jeito. Se você está numa área menor, você tem que otimizar a sua área. Você não pode deixar solto lá no piquete para aproveitar a graminha que tem, porque senão você vai ter uma baixa produção. Outra coisa importante é a qualidade dos animais. Você não pode ter qualquer tipo de animal. Se você vai trabalhar com áreas menores, seus animais têm que ser mais produtivos, porque você tem que otimizar essa produção. Então você tem que escolher melhor seus animais. Claro que isso é importante em áreas maiores também, mas em áreas menores isso pode comprometer o resultado da sua criação. Quando a gente fala em criar em áreas menores, não necessariamente a propriedade é menor. Às vezes você quer criar um espaço pequeno dentro de uma propriedade onde você já tem produção de gado, você já tem vacas de leite, de corte, enfim, tem outros animais. E utilizar essas áreas menores para ter um retorno com essas áreas, ter uma criação de ovinos nessas áreas, não é só com restos de comida de gado. A gente tem que dar atenção para a alimentação desses ovinos. Tratar eles com restos simplesmente não vai fazer com que você otimize, com que você tenha uma boa produção. Isso pode comprometer seu resultado. Se você vai fazer engorda, por exemplo, só vai comprar animais para engordar numa área menor, não é sair comprando qualquer animal, animal mais barato. Para fazer um giro rápido, você tem que saber escolher seus animais na hora da compra para fazer essa engorda, para que eles engordem, para que eles realmente tenham um bom desempenho na sua criação. Ah, então outra coisa importante, também não é só comprar, deixar solto no pasto e esperar para quando estiver pronto. Tem que ter um manejo certo, tem que ter uma boa sanidade, tem que ter um bom cuidado com esses animais, senão você acaba comprando animais, soltando no pasto e na hora de ter a produção, de pegar esses cordeiros para vender, na hora de separar esses cordeiros para engordar, para vender, você não vai ter resultado. É como se você tivesse passado um tempão enxugando gelo. Criar ovinos num espaço reduzido exige planejamento, exige cuidado, mas dá resultado sim. Então, algumas coisas fundamentais que a gente precisa ter pensando numa área menor. Tem que ter um ambiente adequado. Quando os animais estão numa área menor, a contaminação acaba sendo menor, porque eles estão andando num espaço maior. O contato não é tão intenso. Quando você pensa em áreas menores, a proximidade é maior dos animais, o contato deles é maior, as chances deles entrarem em contato com bactérias, micro-organismos que estão no ambiente é maior, porque o espaço é reduzido. Então você precisa cuidar muito bem desse local. Precisa ter um abrigo seco e ventilado, você não pode deixar esses animais na umidade, não pode ter baixa ventilação, porque são fatores que levam os animais a ficarem doentes. Tem que ter um mínimo de divisão, não é porque o espaço é pequeno que você não precisa dividir. Você tem que ter um mínimo de divisão para poder cuidar melhor de seus animais. Um espaço para as ovelhas criarem, para ter os primeiros contatos ali com o cordeiro depois do parto, que a gente chama de maternidade. Uma área de manejo para facilitar o seu manejo, o controle sanitário dos animais, aplicação de vermífugo, de vacina, ver os animais que estão doentes, um local para separar os animais que precisam de tratamento, para uma quarentena. Isso não exige grandes áreas, mas é uma organização dentro do seu rebanho. Importante que o piquete, que o pasto dos animais, mesmo que ele seja pequeno, tenha divisão para que você consiga fazer uma rotação de piquetes. Se você tem áreas menores, com presença constante de ovinos em cima, você vai ter uma constante reinfestação de verminose, porque os animais estão voltando para a mesma área. Então você precisa ter um mínimo de divisão para conseguir fazer rotação de piquete com esses animais, para eles não ficarem o tempo todo em contato com as larvas ali infectantes. Isso é uma das estratégias para você reduzir a verminose no seu rebanho. E se você vai construir um abrigo para esses animais, para essas ovelhas, faça num local mais alto, onde tenha drenagem da água, não seja um acúmulo de água. Se você faz numa baixada, por exemplo, o abrigo, a água da chuva vem e umedece toda essa região, e isso mantém o ambiente úmido. Umidade para a ovelha nesse ambiente é sinônimo de doença. Então, construa esse abrigo no local mais alto, um piso drenado. Se não tiver como fazer um ripado, não tem necessidade, desde que você consiga manter o local seco, drenado. Pode usar uma cama para manter esse ambiente mais seco, mais saudável para o animal.
Pensando em áreas pequenas, uma coisa fundamental é você comprar os animais certos, ter os animais certos. Se você tem animais de baixa qualidade, baixa produção, eles vão te produzir muito pouco naquela área, não vai compensar. Claro que isso é importante em áreas grandes também, mas pensando em áreas menores, quando você não pode ter um volume de animais, esses animais têm que ter uma boa produção. Então você tem que ter um giro mais rápido para que isso te dê retorno. Então compre animais de criatórios sérios, animais que já são adaptados à sua região. Comece com poucos animais, mas comece com animais bons. É melhor você ter 5 animais de ótima qualidade do que 10 animais mais ou menos. Esses 5 podem produzir muito mais do que esses 10. Você gasta menos para alimentar eles, gasta menos com produtos como vermífugo, vacina, medicamentos, e eles te dão um retorno mais rápido, um resultado melhor. Uma coisa importante de você procurar na compra dos animais é buscar animais mais rústicos, por isso é importante que eles sejam adaptados à sua região. Quando você traz animais de uma região distante, totalmente diferente da sua, ou uma região mais quente ou mais fria, ou com outro tipo de pasto muito diferente, em climas temperados para climas tropicais, por exemplo, você vai ter que adaptar esses animais. E você perde um pouco da rusticidade disso, porque eles estão adaptados num outro tipo de clima, de pasto, de alimentação, de temperatura. Já quando eles são adaptados na sua região, não tem esse fator de adaptação. Então você tem menos chance desses animais adoecerem em função dessa troca de ambiente. E quando a gente fala de áreas menores, é fundamental que você tenha um calendário sanitário bem definido, bem controlado, que você cuide da saúde desses animais. É a mesma coisa que a gente pensa em crianças quando vão para a pré-escola, quando vão para a escola. Quando elas estão com menos contato com outras crianças, ambientes mais amplos, na sua casa, na sua rua, ambiente maior, com menos contato, a chance de adoecer é menor. Quando a gente leva elas para uma concentração, uma sala de aula pequena, um monte de criança vindo de outras regiões, de outros locais, todo mundo junto ali misturado, a troca de doenças acontece. Então é onde intensifica as doenças. E essa mesma ideia a gente tem que trazer para áreas menores. Quando a gente tem áreas menores onde os animais ficam mais juntinhos, mais concentrados, a troca de doenças pode ser maior ali. Então a gente tem que ter um controle sanitário rigoroso. Uma coisa que é comum, um erro comum que eu vejo em áreas menores, é o criador apostar em fêmeas comuns, fêmeas mais ou menos, mas buscar um reprodutor maior, um reprodutor melhor, um reprodutor bom para usar nessas suas ovelhas. Claro que é importante um reprodutor bom, mas é importante que você analise a capacidade das suas ovelhas de suportar um reprodutor maior, um reprodutor bom e na facilidade de parto dessas ovelhas. Não adianta você ter ovelhas ruins com um reprodutor muito bom. Por isso que eu falo que a escolha dos animais é tão importante. As ovelhas elas têm que suportar esse reprodutor melhor que você está comprando. Então, se você tem um reprodutor de muito peso, essas ovelhas têm que suportar o peso na cobertura. Da mesma forma, se esse reprodutor produz cordeiros grandes, essas ovelhas têm que ter capacidade de produzir, de parir esses cordeiros grandes. Então, não faça esse erro de ter matrizes ruins, matrizes fracas e comprar um reprodutor muito bom. Venda essas matrizes ruins, tenha menos matrizes, mas num porte médio, num porte adequado, para que elas suportem esse reprodutor. Escolher mal no começo é plantar prejuízo. Por isso é tão importante você dar atenção nas suas primeiras escolhas. Às vezes, animais baratos, eles são de fontes duvidosas, são vendidos baratos por algum motivo, por ser descarte, por ter alguma doença, por não serem adequados à criação de quem estava vendendo. Então, cuidado na hora da escolha dos seus animais. Isso em rebanhos menores, onde você vai ter poucos animais, significa muito no resultado da criação. Então, como que você vai extrair melhores resultados num ambiente menor, num ambiente reduzido, com poucos animais? É importante que você tenha separação de categorias. Então, você vai ter fêmeas prenhas, fêmeas vazias. Faça algumas divisões para você poder desmamar seus cordeiros, tratar esses cordeiros separados depois da desmama. Ter um local certo para essas ovelhas parirem, onde você consegue manter isso mais limpo, com uma higiene maior. Tem um local para separar o reprodutor, assim você consegue programar os seus partos. Você vai trabalhar com lotes de animais, por mais que sejam pequenos, mas se você tem formação de lotes, então você consegue otimizar a sua produção. Não deixe tudo misturado. Não é só porque é uma área pequena, um rebanho pequeno, que você vai deixar tudo misturado. Comece já trabalhando certo com lotes, divisão de lotes, porque isso organiza, isso facilita o manejo, melhora o controle sanitário. E você tem épocas certas para dar atenção a determinados problemas que acontecem em função da fase. Fase de parto, fase de lactação, fase de desmama. É importante que você tenha um bom calendário sanitário. Como eu falei, em áreas menores, uma concentração maior, às vezes você tem uma troca de doenças mais facilidade. Então é importante que você tenha um bom calendário sanitário. Faça vacinas nos seus animais, por exemplo, vacina contra clostridiose, muito importante que fazer nos seus animais.
que é uma doença que normalmente mata rápido e você não tem nem tempo de ver o que aconteceu com o seu animal, você encontra ele morto. Então a gente trabalha com prevenção nessas doenças. Tem um calendário de avaliação dos seus animais para identificar aqueles que precisam tomar vermífugo. Não sai fazendo vermífugo em todo mundo, não, porque a gente está falando de uma área pequena e que se você fizer vermífugo a cada 30 dias nos seus animais, você está fazendo um rebanho de vermes resistentes na sua propriedade e em pouco tempo você não tem o que fazer. Então você precisa dar atenção ao controle certo da verminose. Ter essa rotação de piquetes, fazer a avaliação dos animais que precisam tomar vermífugo, observando a mucosa do olho para ver se está anêmico e precisa do vermífugo. São duas estratégias ótimas para quem tem uma área pequena. E tem um calendário reprodutivo. Não é porque você tem uma área pequena que você vai deixar lá o macho sempre solto com as ovelhas. Faz um calendário reprodutivo, a época de monta, a época de nascimento, a época de desmame. Isso facilita o manejo e o controle sanitário também. Importante você investir em alimentação. Pode ser que em áreas menores você não tenha condições de ter pasto suficiente para o ano inteiro. Então, se você tiver como ter uma área separada para uma capineira, fazer silagem ou comprar silagem, se você não tiver como fazer ela dentro da propriedade, mas é importante que você tenha um planejamento para a época de falta de pasto. E suplementar esses animais caso seja necessário, com uma ração que pode ser feita na propriedade. Aprenda a observar seus animais, o comportamento deles, como que estão as fezes. Fezes mais moles pode ser um indicativo de problema na alimentação, de verminose. Avalie o score corporal. Você não pode deixar seus animais muito magros, mas também não pode exagerar na comida. Então é importante avaliar o score corporal, porque isso vai interferir em todo o processo de produção, inclusive facilidade de parto, nascimento de cordeiros saudáveis, baixa mortalidade das ovelhas na prenhez e na lactação. E como estamos falando de áreas pequenas, faça um ciclo curto, desmame seus cordeiros, confine eles, engorde eles, para você já ter um retorno rápido. Não ficar com uma grande quantidade de cordeiros que demoram meses para engordar, para chegar no ponto para bater. Confine esses cordeiros, engorde eles, faça um ciclo rápido, que você otimiza a sua área. Anote o que você faz, faça registros, controle nascimento, controle cobertura. Não é porque são poucos animais que você vai deixar tudo na cabeça. Você tem que ter um controle sobre suas ovelhas, sobre a qualidade delas. E só com anotações a gente consegue ter esse controle. Assim você define quais são as melhores ovelhas, quais são as matrizes mais produtivas, quais são aquelas que não merecem ficar na sua área. E quando a gente fala em áreas menores, aqueles animais que estão ali, eles devem ser merecedores de estar ali, de produzir bem para você. Aqueles que não valem a pena não podem ficar. Senão você nunca vai ter resultado na sua criação, nunca vai ter lucro. E lucro em áreas pequenas vem da constância do que você faz, vem de um procedimento que você faz continuamente, não do volume. Então, alguns cuidados para você não desanimar, alguns erros comuns que você deve evitar. Comprar animais sem procedência apenas pelo preço, porque era um lote barato. Tentar multiplicar, aumentar muito o seu rebanho sem ter uma estrutura mínima. Vai aumentando aos poucos, vai adequando sua estrutura, melhorando seu abrigo, para ter capacidade de ter os animais ali. Não separar cordeiros e matrizes, deixar tudo solto, porque a área é pequena, só tem ali para consumo. Faça essa divisão, otimize isso, você tem um retorno mais rápido. Começar grande demais sem ter estrutura mínima. Sair comprando animais sem ter um local para esses animais, sem ter coxo, sem ter pasto, sem ter um abrigo correto, sem ter como fazer esses manejos. Se organize, vá devagar. A pressa é inimiga da perfeição. Sair copiando sistemas de outros que têm grandes produções sem adequar na sua realidade. Às vezes o que serve para uma propriedade grande, com um grande número de animais, não serve para você. Então vá fazendo aos poucos, adaptando a sua realidade. E desistir no primeiro tropeço, né? Não é todo mundo que acerta de cara. Se alguma coisa deu errado, levanta, sacode a poeira, corrige o que estava errado e vamos para a próxima para resolver esse problema. Aquilo que você constrói devagar, mas com consistência, com sabedoria, sabendo o que você está fazendo, é o que vai te dar retorno lá na frente. Criar ovinos em propriedades pequenas não é só possível, é estratégico. Áreas pequenas não dão resultado com gado, com bovinos. É um ciclo muito longo, demora muito para produzir. Os ovinos têm um ciclo prático, rápido. Você consegue aumentar um rebanho de uma forma rápida, desde que você faça com conhecimento, sabendo os problemas que você vai ter que enfrentar e antecipando esses problemas, trabalhando muito sério a prevenção das doenças. E se você seguir um passo a passo prático, com manejo enxuto, mas com conhecimento, você pode sim fazer sua criação crescer e dar retorno. Comenta aqui para mim se você já cria ou se você vai começar a criar. E se esse vídeo te ajudou de alguma forma, já deixa seu like aqui, se inscreva no canal e ative a notificação para sempre ser avisado dos vídeos novos. Esse foi o Minuto da Ovelha de hoje, te vejo no próximo vídeo.